Todo mundo conhece aquela história de Jonas, não é verdade? Eu quero ler como referência Jonas no capítulo 2. Eu vou ler todo o capítulo 2. Diz assim, ó. Além de dentro do peixe, Jonas orou ao Senhor seu Deus, dizendo: ó Senhor Deus, na minha aflição clamei por socorro, e tu me respondeste. Do fundo do mundo dos mortos gritei pedindo socorro, e tu ouviste a minha voz. Glória a Jesus. Eu vou pular agora alguns e vou começar aqui a partir do 6. Desci até a raiz das montanhas, desci à terra que tem um portão trancado para sempre. Ele foi nas profundezas mesmo, né? Da existência. Portas trancadas, isso é o portão do inferno. Ele chegou no limite. A desobediência de Jonas, a rebelião de Jonas, a decisão de Jonas de não fazer o que Deus havia mandado, causou um problema terrível para ele. Ele diz aqui no versículo 6: desci até a raiz das montanhas, desci a terra que tem um portão trancado para sempre. Tu, porém, me salvaste da morte. Coisa maravilhosa, porque Deus é um Deus de justiça. Ele vela pela sua palavra. Jonas se rebelou e conheceu o desprezo dos rebeldes, de Deus pelos rebeldes. Jonas se rebelou e conheceu como Deus trata os rebeldes. Mas o mesmo Deus que condenou a Jonas por sua rebeldia, no mesmo instante, na mesma cena, ele se torna o Deus misericordioso, que desfaz a condenação, que retira o mal, que liberta, que salva, que dá perdão instantâneo ali, mediante o clamor de Jonas. Vocês gostam disso? Então, por favor, glorifica o Senhor, porque isso é extraordinário. Isso é a maior dádiva conquistada por Jesus para nós, a sua igreja. Isso é a maior bênção que pode alcançar o ser humano. É a maior bênção que você e eu, como seres humanos, podemos conquistar de Deus. É o perdão. O perdão destranca, o perdão destrava, o perdão resgata, o perdão liberta. Sem perdão não tem negócio. O que abençoa não é a campanha que você faz. A campanha que você faz, ela pode te levar até a presença do Deus que abençoa, mas não é ela que abençoa, é o Deus que está vendo o seu esforço, que está medindo o seu sacrifício, que pode receber ou não a sua oferta, que vai te abençoar na hora essa. Você está me entendendo? Por isso eu estou dizendo para você que o poder do arrependimento é extraordinário, é maravilhoso e é o maior abridor de portas que existe. Aleluia, Jesus. Glória a Jesus. Então diz aqui: quando senti que estava morrendo, eu me lembrei de ti, ó Senhor, e a minha oração chegou a ti no teu santo templo. Aleluia, Jesus. A sua oração, a minha oração, ela tem que chegar na presença de Deus. Aleluia, Jesus. Glória a Jesus. Porque não é a oração que resolve, é o Deus que pode ou não ouvir a oração.
vai operar. Não é só a questão de estar, eu estou orando. Você está orando, mas como é que está a sua vida com Deus? Como é que está a sua intimidade com Deus? Quando Deus olha para você, o que ele vê? Ele vê a viúva pobre na fila. Todo mundo conhece essa passagem da viúva pobre, quando Jesus estava com os seus apóstolos, que na época eram discípulos, e ali tinha a fila do gasofilácio, onde as pessoas entregavam a oferta no templo. E quando aquela mulher, aquela viúva pobre, entregou aquela pequena moedinha, Jesus virou-se para os seus discípulos e disse-lhes: esta deu a melhor oferta de todos. Está aí a melhor oferta, a maior oferta foi essa. Jesus, com o seu lado divino, com a sua visão divina, com a sua opinião de Deus, que Ele é Deus e Ele era Deus, Ele avaliou aquela mulher e aquela oferta e viu que ela tinha dado tudo o que ela tinha. Os discípulos perguntaram: por que, se a oferta dela foi a menor? Jesus então respondeu-lhes: porque ela deu tudo o que ela possuía. Ela deu tudo o que ela possuía. E aí você confronta essa situação com a questão do jovem rico, aquele jovem rico de Lucas, no capítulo 17 ou 18, se não me engano, que chegou para Jesus e disse: eu tenho feito tudo o que a lei manda, eu sou dizimista fiel, eu tenho guardado o sábado, eu tenho obedecido meus pais, e eu quero saber o que fazer para ganhar a vida eterna. Jesus falou para ele: te falta algo, está te faltando alguma coisa. Porque é isso, a função de Deus é essa. Quando Ele ouve a minha oração, Ele pode dizer: não, Ele está entregando tudo que Ele tem, o melhor que Ele tem, Ele passou para mim. Ou Ele pode dizer: não, está faltando alguma coisa, Ele precisa de completar o que está faltando. Você está entendendo? A porta ela não é automática, a porta é estreita. Se a porta fosse automática, então o fato de eu estar orando seria suficiente. Não, eu estou orando e acabou. Mas não, a oração ela não vai abrir a porta. O que vai abrir a porta é como Deus avalia a sua oração. É o que Deus vir em você no momento da sua oração. Porque Ele pode dizer: não, Ele está com tudo que Ele pode na minha presença. Ou Ele pode dizer: não, está faltando alguma coisa. Que coisa é essa que está faltando? Na minha vida eu pergunto todo dia isso. E na sua vida, o que é que pode estar faltando? Na vida do jovem rico, estava faltando alguma coisa. E Jesus disse: olha, está certo, você tem feito todas essas coisas, que você tem cumprido a lei, que você é um excelente religioso, mas para você ganhar a vida eterna, você vai, vende tudo que tem, distribui entre os pobres, e depois você vem e me segue. E aí ele disse: não, isso eu não posso fazer. A questão é essa, é se aquilo que está faltando, você está disposto a fazer ou não. Tem quanto tempo que você não muda alguma coisa em função do Evangelho? Tem quanto tempo que você mantém os mesmos conceitos com relação à igreja? Tem quanto tempo que você faz as mesmas coisas e não mudou nada? Nem para pior e nem para melhor. É o que nós estamos dispostos a fazer que Deus avalia. E nessa hora aqui, Jonas,
quando senti que estava morrendo, eu me lembrei de Ti, ó Senhor, e a minha oração chegou a Ti. Ele fez a oração. Mas quantas pessoas fazem uma oração e essa oração não tem resposta? Quantas pessoas estão morrendo apesar de muita oração? Quantas pessoas estão perdendo apesar de muita oração? Porque Deus avalia como avaliou a viúva pobre. E Ele disse: ela deu tudo que ela tinha, ela deu o melhor, ela faz o melhor, ela está aprovada. Aleluia, Jesus. Glória a Jesus. E disse ao jovem rico: te falta alguma coisa, você não está aprovado. Então a oração de quem está aprovado, Deus responde. Agora tem pessoas que estão precisando de tomar algumas atitudes e decisões para que esteja aprovado e Deus possa responder as suas orações. Glória a Deus. Não é no automático, Verdade. Glória a Jesus. é na porta estreita. Aleluia ao Senhor, aleluia. Não é no automático, é na porta estreita. Glória a Jesus. A porta não é automática, é estreita. Aleluia, Jesus. Glória a Deus. Então não é a campanha, é o Deus que está vendo quem está fazendo a campanha que abençoa. Não é porque eu estou fazendo a campanha do Daniel, estou fazendo a campanha do fulano. Mas e você? Quando a campanha chega na presença de Deus, o que ele diz? Ela deu tudo que tinha ou está faltando alguma coisa? Nós precisamos de ver isso para que o resultado da nossa campanha seja o esperado. Não estou aqui para condenar ninguém, eu nem vim aqui hoje, mas é que Deus tem os planos dele. Talvez esse negócio seja interessante para você que está fazendo uma campanha, eu nem sei quem é. Eu me lembrei de Ti, ó Senhor, e a minha oração chegou a Ti no Teu santo templo. Aqueles que adoram ídolos, que são coisas sem valor, deixaram de ser fiéis a Ti. Mas eu cantarei louvores e Te oferecerei sacrifícios e cumprirei o que prometi. Oh, glória a Jesus! A salvação vem de Deus, o Senhor. A salvação, olha que consciência perfeita. A salvação vem de Deus, o Senhor. E depois dessa cena, depois dessa manifestação de Jonas, naquela situação de desespero, ainda no ventre do peixe, passando por uma situação terrível, diante da morte, descendo até as portas que não fecham, ou que fecham e não abrem. Depois daquela situação horrível, que muita gente diz que não é possível ter acontecido, e eu não estou nem aí se aconteceu ou se deixou de acontecer, porque eu não vejo uma maneira mais maravilhosa e mais perfeita de mostrar a condição humana diante da rebeldia, diante da desobediência, e a condição de Deus diante do homem desobediente, diante do homem rebelde, que é capaz de condenar, mas é capaz de perdoar e refazer tudo diante do arrependimento. Por isso que eu estou dizendo para você do poder do arrependimento. Porque pecar nós pecamos, errar nós erramos. Sim ou não? Tem alguém que já venceu essa etapa? Já venceu essa fase do joguinho? Mas o bom é saber que o mesmo Deus que condena o pecado, Ele absolve o pecador quando se arrepende. O mesmo Deus, vou falar de novo, vou te dar uma chance de se alegrar com essa palavra, hein? Vou te dar uma chance de se alegrar com essa palavra. Eu vou te dar uma chance
se alegrar com essa palavra. Você está na igreja. Eu vou te dar uma chance de Jesus olhar para você e estar dizendo: olha, aquele lá entendeu e está feliz com a minha conquista na cruz. Eu vou te dar uma chance. O mesmo Deus que condena o pecado, Ele perdoa o pecador arrependido. O mesmo Deus que condena o pecado, Ele perdoa o pecador arrependido. Sim ou não? Isso é bom para você? Isso é bom para você? Glória a Jesus. Não tem outra coisa. Glória a Jesus. Então, para provar que o Deus que colocou Jonas na barriga do peixe, no ventre do peixe, ouviu a oração e perdoou a rebelião e desfez a maldição e refez a vida de Jonas, a bênção de Jonas. Olha o que aconteceu aqui nesse versículo. Então o Senhor deu ordem ao peixe e ele vomitou Jonas na praia. Quando Deus ouve o nosso clamor, quando Deus ouve o nosso clamor, quando Deus vê o nosso coração, quando Deus vê a nossa disposição, quando Deus vê o nosso arrependimento, então Ele age dessa forma. Por isso que eu estou dizendo que eu não me interesso se houve peixe, se não houve peixe, se tinha barriga de peixe, se era baleia, se não era baleia, porque o que me interessa é a maneira como Deus age. E aqui está muito registrado, aqui está muito aplicado, de fácil compreensão. Alguém me perguntou esses tempos atrás: será que o peixe engoliu Jonas mesmo? Será que... Porque a ciência diz que isso... Eu não quero nem saber de ciência, nem de peixe e nem de... Eu quero saber é da lição da coisa, é do que Deus mostra no texto, é do que o exemplo me favorece. O que é que vai me favorecer saber se Jonas foi engolido ou não? Para mim, eu nem conhecia o Jonas. Mas saber que Deus me perdoa, quando eu peço perdão, saber que Deus é capaz de desfazer uma condenação, quando eu estou condenado, saber que quando eu sou reprovado, eu posso me arrepender e me tornar aprovado, saber que quando eu perco a bênção de Deus, eu posso me arrepender e receber de novo a bênção. Isso me interessa. Aleluia! Sim ou não? Se interessa para você também? Oh, meu Deus, muito obrigado. Deus tirou Jonas da tribulação, da situação sem saída. Deus tirou eu da tribulação, da situação sem saída. Deus tirou tantos da tribulação, da situação sem saída. O Deus de Jonas continua operando, a lição de Jonas continua ensinando, e o arrependimento continua libertando pessoas, em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Oh, glória a Jesus. Eu tenho certeza que o Jonas nunca mais foi o mesmo, porque Jonas disse: eu não vou pregar o evangelho, eu não vou pregar arrependimento para os ninivitas. Esses ninivitas, eles realmente, se olhássemos pela ótica humana, eles não mereciam alguém ir lá e pregar o arrependimento para eles. Jonas dizia: porque se eu for pregar e eles se arrependerem, o Senhor vai perdoar. Jonas não queria que Deus perdoasse os ninivitas, porque era um povo crudelíssimo. Certo, Saul? Crudelíssimo, está certo? É o aumentativo de cruel, é crudelíssimo. Crudelíssimo. Era um povo que invadia vilarejos pequenos, independente da capacidade de resistência, eles matavam todo mundo, e se
tivesse alguma mulher grávida, eles matavam a grávida primeiro, tamanha crueldade dos ninivitas. Eram terríveis os ninivitas. Jonas não queria que aquele povo fosse perdoado. Ele preferiu se rebelar contra Deus. Muitas vezes a gente pensa que está fazendo justiça por deixar de fazer alguma coisa que Deus manda. Muitas vezes a gente acha que tem o direito de adiar ou de protelar alguma coisa que a gente sabe que precisa de fazer. Mas Jonas me ensina que se Deus manda, a minha opinião não vale nada. Se é Ele que mandou, a minha opinião não tem valor. Porque é Ele que manda. Eu só obedeço. Eu estava vendo uma coisa interessante, Marco, na apresentação de alguns apóstolos em algumas cartas, por exemplo, Judas, irmão de Jesus, na carta de Judas, o próprio Tiago, irmão de Jesus, o apóstolo Paulo, em algumas cartas, eles se apresentam como fulano de tal, escravo de Jesus Cristo. Escravo de Jesus Cristo. Escravo de Jesus Cristo. Esse é um sentimento que só quem sabe quem é Jesus admite. Ser escravo, voluntário, escravo da orelha furada. Eu já preguei muitas vezes aqui nessa igreja sobre esse escravo da orelha furada que está na Bíblia, na lei de Moisés. É aquele que tem o direito de ser livre, mas ele gostou tanto do senhorio do seu dono, que a alforria não teve valor para ele. Ele preferiu voltar a ser escravo naquela casa que ele tinha sido escravo. Ele não quis a liberdade. Nós que somos cristãos, nós podemos fazer tudo o que nós quisermos. Mas na verdade nós devemos ser escravos da orelha furada. Nós devemos deixar a nossa liberdade e fazer a vontade de Deus, como vivendo como escravos de Jesus. Quem se arrepende sabe entender isso. Quem realmente se converte sabe entender isso e praticar isso. Glória a Jesus. Quem tem gratidão pelo perdão do pecado sabe entender isso. Glória, glória. Tem prazer nisso. Glória a Jesus. Aleluia, Jesus. E é esse o estado que nós precisamos alcançar na nossa vida espiritual. Tem gente que fala, mas eu sou um jovem. Tem tanto jovem morrendo por aí. E eu não estou adorando a vida de ninguém, só estou pregando. E o nosso tempo é hoje. O nosso tempo é hoje. Quanto mais jovem, melhor. Se um menino de 15, 16 anos de idade entrega a sua vida para Jesus, se torna um garoto de palavra de Deus, de oração, você pode ter certeza que a porta do mundo Deus vai abrir para ele, que ele não vai ficar rodeando toco, que ele não vai ficar na mão do diabo, que ele não vai ser iludido, que Deus vai dar o melhor para ele. Então, não olha para o cristianismo ou para a igreja com pesar, porque nós podemos estar passando pelo deserto, mas a terra prometida está logo ali na frente e nós vamos chegar nela. Amém, irmãos? Você recebe essa palavra? Recebe? E eu já vou parar. Eu só quero falar o que está escrito, por favor, Lucas, Miguel ou Marcos Diniz. Localiza para mim o que está em 2 Pedro, capítulo 2, versículo 20. Isso é para nós, crentes. Porque às vezes a gente converte
Às vezes a gente aceita Jesus com alegria, desfruta do que Jesus conquistou na cruz, recebe a bênção de Jesus, mas num momento ou em outro enfraquece e faz alguma coisa contrária à palavra de Deus. Às vezes a nossa mãe olha e fala: foi só um deslizezinho. Mas Deus trabalha do mesmo jeito que Ele faz com um, Ele faz com todos. Se é rebelião o que Jonas fez, o que eu fiz é rebelião. Se é errado e mereceu condenação o que Jonas fez, o que eu faço merece condenação e é condenável. Não existe a porta automática. A porta ou é estreita ou é a porta larga. Em 2 Pedro 2,20 diz assim: portanto, aqueles que chegaram, não sou eu que estou dizendo, vou ler de costas aqui para não ver a cara feia dos irmãos. Portanto, aqueles que chegaram a conhecer o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo e escaparam das imoralidades do mundo, mas, porém, contudo, todavia, entretanto, no entanto, foram agarrados e dominados por elas, ficam no fim em pior situação do que no começo. Crente não pode pecar, crente não tem carta branca, crente não tem direito de dar um deslize. Foi só um deslize. Crente não tem direito disso, não. Sou eu que estou dizendo isso? Não, eu estou repetindo o que o apóstolo Pedro disse. Mais um, por favor. Versículo 21. Pois terias. Isso aqui é muito para mim também. Pois teria sido muito melhor que eles nunca tivessem conhecido o caminho certo, do que depois de o conhecerem, voltarem atrás e se afastarem do mandamento sagrado que receberam. Oh, meu Deus, misericórdia! Mais um, por favor. O que aconteceu a essas pessoas prova que são verdadeiros esses ditados: o cachorro volta ao seu vômito, ao seu próprio vômito, e a porca lavada volta a rolar na lama. Não adianta fazer campanha de nada, se depois que foi crente, fez os contatinhos, seus deslizezinhos, mesmo que ninguém tenha visto, está marcado lá sempre. Glória a Jesus. Aleluia, Jesus. Verdade, Senhor. E aí que eu quero chegar. Eu fiz todo esse trabalho para chegar nisso aí. Essa noite é a noite de vitória da sua campanha. Amém, Jesus. Porque o Deus que perdoa Jonas é o mesmo Deus que está aqui nessa noite. Glória a Jesus. E se Ele perdoou Jonas, Ele pode me perdoar e Ele pode perdoar você. Glória a Jesus. Aleluia. Se você tiver empatia pela palavra de Deus, se você concordar com a palavra de Deus, se você conseguir isso, é só o Espírito Santo que pode nos fazer, nos levar a conseguir. Reconhecer o nosso pecado. Se por acaso você achou que eu estou falando besteira, você vigia e toma cuidado, porque só o Espírito Santo
pode levar uma pessoa a aceitar a palavra de Deus. Só o Espírito Santo pode levar uma pessoa a aceitar uma proposição dessa. Só o Espírito Santo pode levar uma pessoa a reconhecer que não foi só um pecadinho que todo mundo pratica, foi uma ofensa grave àquele que morreu na cruz e provou para nós que ressuscitou. Porque Jesus prova que ressuscitou quando Ele te salva, quando Ele te abençoa, quando Ele te transforma, quando Ele melhora a sua vida, quando Ele abre uma porta. Então Ele está provando que Ele ressuscitou. Se depois de reconhecer ou de obter a prova, a comprovação física, não é de fé, não, é física. Não é fé, não, eu tenho fé que Ele ressuscitou, não. Quando Deus te abençoa em nome de Jesus, quando você chega numa igreja e Deus abre uma porta para você, ou te dá um livramento, ou manifesta alguma coisa de revelação, igual manifesta através da pastora Keila, Ele está provando fisicamente que Ele ressuscitou. Se Deus prova fisicamente que ressuscitou, e mesmo assim, sabendo que Ele ressuscitou, a pessoa volta a agir como agia antes dele ter tocado na sua vida, antes de conhecer o poder da ressurreição de Cristo. Está anotado lá. Se tiver só anotado lá, está bom demais. Ruim é quando a pessoa começa a perder tudo que tem. Ruim é quando a pessoa começa a perder a bênção que recebeu. Ruim é quando a pessoa começa a entrar numa tal de depressão espiritual. Ruim é quando a pessoa começa a ver o pastor da igreja e achar ele feio. Ruim é quando a pessoa começa a dar muita atenção para quem critica a igreja. Certo? Para quem fala, tem que fechar a igreja, porque os falsos profetas, não sei o quê. Aí é porque o Espírito Santo não veio fazer graça. Aí a situação está difícil. Só tem um remédio, pastor Eide: o arrependimento. Só tem um remédio. Mas eu estou na igreja, Jesus sabe do meu coração. O diabo sabe do seu vacilo. Jesus sabe do seu coração. O diabo sabe do seu vacilo. Grau. Não vai rolar. Não vai dar certo. Quando Jesus tiver mandado, vai lá, leva para ele essa bênção lá, essa resposta de oração. O Satanás atravessa o caminho e fala: o quê? Se você abençoar ele com esse negócio aí, você tem que abençoar eu também, mas você não é justo. Fala para Deus, você não é justo, cadê a sua justiça? Se esse pecador recebeu uma bênção, então a sua justiça está colocada em dúvida. Não passa. Não, se estiver passando é o capeta enganando, porque na verdade, se você olhar, a palavra de Deus não passou. Sem o acerto de contas, não passa. Sem o acerto de contas, não passa. Se você não se dobrar diante do Senhor e reconhecer, não é que é aquele versículo de Apocalipse 2, 5 ou 10. Lembra-te de onde caíste. Lembra-te de... Eu vou ficar repetindo aqui até vocês colocarem, porque eu só sei essa primeira parte. Lembra-te de onde caíste. Arrepende-te e volta às primeiras
primeiras obras. Lembra-te de onde caíste e arrepende. E depois continua cantando. E vai dar tudo certo. Glória a Jesus. Glória a Jesus. Amém? Amém. Glória a Jesus. Agora, passa uma música para mim de arrependimento, que vai dar tudo certo. Não passa aquela daqueles caras, não. Passa um darinho, um barro, alguma coisa assim mais suave. Ressuscita, alguma coisa assim. Mais impactante. Oh! Vai dar certo. Agora está na sua mão. Que o Espírito Santo consiga resgatar de dentro de cada um de nós aquilo que está impedindo, aquilo que está bloqueando, aquilo que está amarrando, aquilo que está acusando. Que o Espírito Santo consiga mover a nossa alma, trazer coragem de acreditar na palavra de Deus, trazer necessidade, porque o que eu acho interessante é o clamor de Jonas foi muito profundo, porque quem chega na situação que Jonas chegou, realmente clama com desespero. E hoje em dia nas igrejas existem pessoas formadas, pessoas funcionárias públicas, pessoas comerciantes, que a maquiagem da sua maneira de viver não permite ver a necessidade da alma. A necessidade da alma. Só quando você entra no escuro, na sala escura, é que você consegue ver o quanto você precisa da misericórdia de Deus e de acertar as contas com Ele. Só quando você entra no quarto escuro sozinho, é que você percebe a necessidade de lembrar de onde caiu, arrepender, voltar às primeiras obras, propositar diante de Deus uma mudança de vida, para que Ele possa voltar a te abençoar. Porque quando eu volto às primeiras obras, Ele volta às primeiras bênçãos. Quando eu volto ao primeiro amor, Ele volta aos melhores sentimentos que eu já senti na minha vida cristã. Quando eu volto ao primeiro amor, quando eu volto às boas obras, quando eu volto, então o Senhor derrama sobre mim aquela unção de alegria, de renovo, que traz um sentido especial, para que eu me sinta confortável como escravo de Jesus na face dessa terra.